Olá, vim falar contigo hoje a respeito ainda de composição de nós, de nodes, todos esses nomes que a gente aprende e fica assustado com eles. Mas eu acredito que pelos vídeos anteriores você já tenha até percebido que não são tão assustadores assim. Hoje eu pretendo falar um pouquinho sobre outras características. Eu explico melhor para você o que eu estou falando. Vamos passar a nossa tela aqui para essa forma. Você lembra que a gente colocando aqui, a gente consegue a figura. Essa é a Ofélia. Apresento-lhes a Ofélia, que é uma das minhas 3 meninas. Diminui um pouquinho aqui, logicamente. Clicando aqui, aqui e aqui. Falta o Viewer. Eu vou colocar esse nó aqui no ladinho de cá. Como eu disse já em vídeos anteriores, esse é o inicial e esse é o final. Eu preciso inicialmente colocar mais um filtro aqui, Shift A, um filtro de saída que é o Viewer. E ele teima em vir sempre escondidinho para o lado de cá. E para eu ver a minha figura, eu tenho que colocar aqui. Aqui está a Ofélia. Como você deve se lembrar, Alt V aproxima e V afasta a imagem. Eu vou para a tela cheia, então Ctrl, seta para cima e vou aumentar, porque as mudanças às vezes são meio sutis, tá? Então, observe bem, um filtro que eu posso colocar aqui, Shift A, vocês vejam que nós temos nós de entrada, de saída, de cor, vetor e filtro. Quero falar um pouquinho rapidamente a respeito desses aqui. Esse é um deles, o filtro Soften. Filtro Soften. Aqui está, desde que devidamente colocado. Não, ele não está afim. Eu devo ligá-lo aqui e, logicamente, eu devo ligá-lo aqui para eu ver a imagem final. Soften, suavizado. Então, como eu já expliquei em vídeos anteriores, eu clicando em Ctrl Shift e aqui eu vou ter a imagem inicial. Ctrl Shift e aqui eu vou ter a imagem com a aplicação do filtro Soften. Você pode ver que a mudança é sutil. No entanto, você tem condições de aumentar a aplicação desse filtro aqui em fator, por exemplo. Então, veja bem, Ctrl Shift a nossa imagem original e Ctrl Shift aqui a imagem com a suavização. Posso pôr um mesmo, o que costuma ser muito prático esse filtro para o uso de o pessoal que trabalha com maquiagem, com modelos. Ele consegue suavizar, por exemplo, a pele das modelos e tirar as imperfeições que as fotografias provocam, tá? Então, essa é uma das aplicações. Logicamente, há a possibilidade de você separar os olhos, a boca das modelos, lógico, para que não perca o brilho, tá? Porque o Soften, se você observar, eu vou colocar no original, olha o brilho do olho e coloque o Soften, você veja que ele vai perdendo um pouco o brilho. Então, se você usar o GIMP ou o Photoshop, por exemplo, a possibilidade de você separar essas partes da fotografia para que não perca o brilho. Aqui eu sinceramente não sei, eu acho que há a possibilidade, mas eu não sei dizer para você. Esse é um filtro. Além de Soften, ele pode trabalhar como Sharpen, por exemplo. E se você observar, o Sharpen, ele destaca a imagem, inclusive ele destaca as imperfeições. Você pode ver como ele aumenta, o fator sendo 1, ele já aumenta bastante, ele já sinaliza bastante todos os traços da fotografia, tá? E você pode, se você gostar desse efeito, por exemplo, alguma aplicação sua, você pode sim enlouquecer e clicar em 3, por exemplo, aumentar bastante, mas nem vamos tanto a esse exagero, né? Tem o Sharpen, você tem Shadow, que a impressão que dá é que ele tem uma atuação maior em cima realmente das sombras, porque Shadow significa sombras. Você tem Kirsch, que é interessante. Você pode querer uma capa de alguma coisa, ou querer
sei lá, uma apresentação diferente, você pode usar o Kirsch. Você tem o Priwit, que ele tem uma atuação semelhante ao Kirsch, mas com cores mais escuras. Você pode aumentar aqui o fator também para ver como é que funciona. Você tem também o Sobel ou Sobel, que também faz esse efeito interessante com variações de cores. O Laplace. O Laplace é o seguinte: se você colocar um número muito alto ou manter o fator no padrão que ele vem, você não enxerga absolutamente nada. Ele funciona com números mais baixos, tá? E a atuação dele parece nesse sentido de esvanecendo a imagem, diminuindo a presença da imagem. Se você for aos poucos aumentando aqui, você vai vendo que a transparência vai aparecendo cada vez maior, vai ficando cada vez mais, parece alguma atuação em alfa, né? Alfa no sentido do zero, no caso. Ele vai apagando a imagem. Esse é o Laplace. E depois o Sharpen, que a gente já viu, e o Soften, que a gente já viu também. Ainda com essa mesma imagem, a gente pode tentar um outro nó. Esse mate aqui, por exemplo, o chroma key. Vamos ver o que ele faz. O chroma key. Vamos ligar ele aqui e vamos ligar a saída aqui e vamos ligar a saída aqui. É interessante. O chroma key, ele faz isso aí que eu não sei dizer muito bem para você. Ele apaga pedaços da imagem. E possivelmente você diminuindo a aceitação, você coloca mais cores, como você pode ver. Você diminuindo o cut-off, você acrescenta mais pedaços da imagem e pode ser alguma coisa interessante dependendo do projeto que você tenha. Esse fall-off não vai para mais do que 1, tá? E ele diminui sim. Ele diminui e você vê o efeito que ele faz é o de ir retirando informações da sua fotografia. Esse é o chroma key. Mais um outro filtro que é interessante ver, agora é filtro mesmo, é esse aqui, Glare. Glare significa brilho intenso. Deixa eu ligar aqui. E ele tem esse bando de itens aqui para você explorar, tá? Então, ele está numa qualidade média, ele vem como padrão com Strix, mas ele tem Sample Star. O negócio é o seguinte, vamos voltar para o Strix. Esse threshold aqui, ele limita o início da atuação do filtro. Nós vamos pegar, nós vamos zerar o threshold e aí talvez a gente consiga um pouquinho mais de efeitos. Você pode ver que já fez diferença aqui o Strix. Deixa eu colocar o chroma aqui mais fora. Vamos usar essa característica aqui dos filtros, que ele tem a possibilidade de fechar. Assim você vai mais partes da imagem. Então, você pode ir para 4 ou para 5 interações. Você pode mudar a modulação das cores. Aqui, veja bem como ele varia, ele passa pela paleta de cores, nesse caso, certo? Ele demora um pouquinho para responder. Já tem um pouco de paciência para você ver o efeito. O mix é a mistura que ele faz. Vamos deixar em 0. E o threshold é interessante você manter em 0 se você não quiser uma atuação. Se você quiser uma atuação desde o início. Se você não quiser, você vai aumentando o threshold e ele vai cancelando a atuação do próprio filtro. Vamos colocar em 0. Tá? Vamos colocar 4, 5, 6 Strix. E pode ver que aqui não está aparecendo quase nada. O ângulo offset e o fade. Aqui. Também não está aparecendo quase nada nessa imagem. Nós temos a Sample Star, Fog Glow. Ele vai aparecer Ghosts. Ah, ele parece uma espécie de um blur aqui, tá?
Ele faz esse tipo de atuação na imagem. Uma coisa que eu quero mostrar para você, vamos lá, Ctrl, seta para cima para voltar. Eu vou mudar para o padrão, para imagem padrão. Vou virar aqui, vou colocar essa imagem para trás, essa imagem para trás, e vou colocar essa imagem aqui em cena para você verificar. Composing, F12 aqui, e aqui. Olha o estrago que ele fez nessa imagem. Vamos ver. Soften. Aqui o inicial. Deixa eu colocar Ctrl seta para cima. E vejamos o chroma key. Vamos colocar 1. Ele entra. Aceitação. Ele vai aumentando aqui as colocações à imagem. Veja bem que o fundo, que é preto, no original ele sumiu todo aqui, tá? Ele tá com transparência aqui. O filtro Soften, vamos ver o filtro Sharpen, o que ele faz? Ele realmente deixa mais presente a imagem, né? E o Glare, se você puser o Sharpen em 1, vamos eliminar esse filtro aqui. E agora ligar aqui. Pronto. Então, qual é a questão aqui? Aqui a questão é o seguinte, ele está com o Sharpen clicado, numa qualidade média, com 5 interações. Você pode diminuir, você veja bem, ele recuperou o fundo agora, tá? Sem o threshold, e ele está aparecendo aquela situação fantasma que a gente tinha falado, que não aparecia muito quando a Ofélia estava em foco, certo? Isso é outra possibilidade. A gente pode mudar para Sample Star. Você veja, ele faz essa repuxado nas imagens. É um efeito diferente, tá? E vamos tirar o Sharpen, vamos pôr o Soften. Não é tão legal. O Kirsch, nossa, fica medonho. O Laplace, que você precisa trabalhar com números pequenos, por exemplo, tá? Ou você pode voltar para o Sharpen mesmo, não tendo gostado de nenhum, e diminuir o fator aqui, tá? Enfim, você tem milhares de possibilidades de explorar esse tipo de filtro. Vamos voltar agora em Ctrl seta para cima. Vamos voltar agora no padrão, tá? E vamos, por último, colocar essa imagem aqui e olhar para essa. Deixa eu ver como é que tá. Vamos voltar para o Composing, fazendo F12, e você veja aqui que diferença faz. Esse é um desenho que eu fiz no Illustrator. É um desenho de vetor, mas foi salvo em JPG. Logicamente, ele virou pixel. Então, deixa eu diminuir a imagem aqui em cima. E você pode observar que ele tem um efeito exageradíssimo com essas configurações, ele tem um efeito exageradíssimo sobre essa figura. Então, como o threshold é aquele que limita o início, se você tentar aumentar um pouco o threshold, você pode conseguir variações até interessantes que você possa se interessar e possa ser adequado para o seu projeto. De forma geral, esses filtros exigem uma exploração bem grande das possibilidades deles, porque até agora, se você olhar, nós fizemos em Shift A, nós fizemos um pouquinho de entrada, saída, um pouquinho de cor, e falamos um pouquinho agora a respeito de filtros, né? E esse matê aqui, o chroma key. Mas tem outras possibilidades aqui e outros desenvolvimentos que você pode achar. Enfim, em suma, o que eu quero dizer para você é que há a possibilidade de você conseguir efeitos
muito diferentes. Se você observou bem o que nós estávamos conversando, você pode ver que cada fotografia, cada modo de textura da fotografia provoca um efeito diferente, mesmo com os mesmos filtros, com os mesmos nós. Então é uma questão de você pesquisar. Um último aviso: eu fiz isso com fotografias 2D, mas ele é perfeitamente aplicável para suas cenas 3D. Funciona também da mesma forma e certamente você terá que fazer uma investigação como cada filtro, cada nó vai fazer efeito sobre as suas imagens. Espero que tenha sido esclarecedor, que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.